Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria estarmos conectados nesse culto de quinta-feira. Nós estamos tendo essa oportunidade de crescer juntos, né? Tema maravilhoso. Hoje é a nossa sessão 5 das 15 maneiras de ser relevante na sua igreja. Você quer ser relevante na sua igreja? Sei que você quer, por isso você está aqui conosco. Eu gostaria de convidar você a orarmos juntos, né? Antes de iniciarmos dois temas principais que nós vamos falar hoje. Então, antes de nós orarmos, eu já quero convidar você a compartilhar esse link. Outras pessoas, ainda dá tempo de chamar pessoas, pode já deixar o seu like aqui para movimentar o nosso canal aqui da Igreja Verbo da Vida Curitiba Centro. O canal Verbo Curitiba Centro tem que ser movimentado, aí você faz parte disso. Pode deixar seu like e compartilhar esse link com outras pessoas que desejam também ser relevantes, querem saber formas, maneiras de ser bênção. Então vamos orar? Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de crescimento da igreja local. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui em tudo e nos dá direção, Senhor. Nos instrui para podermos ser bênção, para podermos ser relevantes na nossa igreja e, consequentemente, na sociedade, onde quer que nós te agradecemos, Pai, pela tua unção, pela unção do teu Espírito que se manifesta no nosso meio, se manifesta onde há o ensino, a pregação da tua palavra. Nós te louvamos e declaramos uma igreja viva, uma igreja que é bênção, povo instruído e edificado na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre dois temas. Comprometa-se e vá até o fim. E o outro tema fala sobre submissão. Então, submeta-se de propósito, realmente e sempre sorrindo. Uau, que temas maravilhosos! Eu fico animada, empolgada com esse tema. E antes de começar propriamente dito, eu quero indicar já esse livro, né? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Nesse livro tem muitas instruções. Se você ainda não está lendo, corra na nossa livraria, no Verbo Shop, entre em contato com o Andrei, vai te auxiliar aí, vai te dizer como que você faz para adquirir esse livro que é maravilhoso. Tem muitas instruções disso que nós estamos falando nesse. Bem, então, olha só, vamos começar com comprometimento. Você acha que uma pessoa comprometida é uma bênção? Eu já posso dizer, amém, uma pessoa comprometida é uma bênção na igreja local. E nós podemos dizer, né, que cumprir com os nossos compromissos é uma parte vital, é necessário ao extremo da vida da igreja. Bem, então, se você deseja ser uma bênção, se você deseja ser relevante mesmo, comece comprometendo-se com seus compromissos. Bem, então, se você assumiu algo, deve ser fiel àquilo que você assumiu para fazer. Então, em primeiro lugar, né? Se você já decidiu, é aqui que você vai congregar, sabe? Quando eu era criança, venho de um lar evangélico, então, quando eu era criança, não tinham muitas igrejas e muitas denominações evangélicas. E hoje em dia, a gente não consegue nem contar, né? Não tem mais como contar quantas igrejas, quantas denominações existem.
Mas nós sabemos que Deus tem um lugar para nós congregarmos. Deus tem uma família para congregarmos. E aqui, né, no Verbo Curitiba Centro, nós temos uma família. E se você já se decidiu congregar nessa igreja, você precisa se firmar nisso, né? E dizer, não, eu estou decidido. Eu me comprometi em congregar no Verbo Curitiba Centro e eu vou ser fiel. E a primeira forma de ser fiel é frequentar a igreja. Que maravilha, né? Nós podemos ter uma igreja. Hoje, no caso, ainda estamos em lockdown, né? Aqui em Curitiba. Mas, em breve, no próximo domingo, já vou dar um spoiler aqui, se você ainda não está sabendo, mas eu acredito que já. Domingo teremos culto presencial, com um número limitado de pessoas, mas teremos culto presencial. E nós pudemos perceber durante todo esse tempo que abre igreja, fecha igreja, fica em lockdown, volta ao normal, a gente percebe a necessidade que a gente tem de se reunir, de estar ativo, de conviver com os irmãos. É maravilhoso isso para nós e é uma necessidade que nós temos como corpo de Cristo. Nós não somos corpo sozinho, né? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele vai para a nossa casa, ele vai para o nosso trabalho, ele anda conosco porque ele não nos deixa sós, né? Mas ele habita em nós, mas não é a mesma coisa, né? Nós nos reunirmos, nós estarmos conectados uns com os outros. E mesmo online, nós precisamos estar em contato uns com os outros, participar dos cultos online. E quando voltar agora, domingo vai voltar, participar, frequentar a sua igreja. Que você não seja aquele cristão que as pessoas às vezes nem te conhecem na igreja. Sabe? Tem pessoas que às vezes vêm uma vez por mês, ou às vezes vem um mês sim, um mês não. Não, nós precisamos nos comprometer. Eu sou membro dessa igreja, ou eu decido congregar e me comprometer até o fim, ou eu preciso repensar. Será que é aqui mesmo que eu quero ficar? Olha, irmãos, eu quero que você fique aqui. Eu sei que Deus tem uma obra gloriosa para você nessa igreja. Deus tem algo para fazer. Mas você precisa, primeiramente, frequentar a igreja, frequentar os cultos, as programações. Inclua-se num departamento, se você tem desejo. Procure os líderes. Comece a se envolver. Então, envolva-se. E se você se envolver num departamento, né, como falei, você deve se certificar de que você pode mesmo cumprir com aquelas atividades, com aqueles horários. Então, veja antes se é isso mesmo que você quer, se é isso que você pode fazer. Ore a respeito, né? Não haja só no impulso. Muitas vezes, né, eu sou prova disso, que eu me animo muito com as coisas e já vou dizendo sim e já vou assumindo, mas a gente precisa realmente ver, né, se a gente pode assumir os horários, as coisas, e não ficar só naquele fogo de palha, né, porque às vezes a pessoa assume, está animada, daqui a pouco esmorece, já não quer mais, não era bem isso que eu queria. Então, ore a respeito. Né? Se você vê que há uma necessidade imediata, você pode dizer para o seu pastor ou para o líder, né, do departamento, dizer, olha, eu posso assumir isso temporariamente, enquanto eu estiver ajudando aqui, porque a necessidade é imediata, orar a respeito e eu vou ver se eu posso continuar. Né? Então, você pode converse com seu líder, com o pastor, e fica tudo mais fácil. Mas faça alguma coisa, comprometa-se, vá avante, não fique parado. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que é importante é conversar com o cônjuge, né? Gosto sempre de conversar, já aprendi na prática. Eu, por mim, no início, né, dava resposta sozinha, já decidia tudo sozinha, mas eu aprendi a conversar com o meu marido antes de assumir qualquer compromisso, antes de até confirmar a minha presença em algum lugar. Gosto sempre de conversar com ele
antes de me comprometer com qualquer coisa. Isso é digno da nossa vida legal, né? Darmos e não tomarmos as decisões sozinhos. Se você é um adolescente, está me assistindo, converse com seus pais. Veja aí se eles permitem que você se comprometa com algum horário, alguma coisa, mas faça algo em favor da sua igreja. Amém? Outra coisa é custo financeiro das coisas, né? Às vezes as pessoas se comprometem com alguns compromissos, com parcelas e alguma ajuda na igreja e acabam depois esmorecendo, né? Vamos fazer um carnê para comprar uma sala nova para as crianças ou equipamento de som. Aí a pessoa se compromete lá com 10 parcelas, não calculou para ver se tem condições, aí paga 2 e depois para. Então, pense antes de falar, veja se você pode assumir. Mas se você se comprometeu, seja lá com o que for, seja com seu horário, seja com suas finanças, seja com a sua presença, você precisa, eu e você precisamos ir até o fim. Mesmo que isso possa causar dano financeiro, ou seja lá o que for para nós, porque nós temos que cumprir a nossa palavra. A nossa palavra, ela tem que valer, né? Para nós sermos relevantes. Então, se você se comprometeu com algo, dê seus pulos. Agora dá seus pulos, né? Mas melhor ainda se você calcular, se você se programar, ou você conversar e dizer, olha, agora eu não posso, mas a partir do mês que vem, semana que vem, enfim. Então, é importante nós sabermos que a nossa palavra precisa valer, que nós precisamos ser pessoas firmes nas convicções que nós temos, na palavra que a gente dá. Se nós marcamos, né, de participar de um departamento, nós precisamos comparecer, enfim. E uma coisa que eu sempre gosto de falar na música é do DDD, que é tipo, né, o DDD do telefone, para lembrar que fica mais fácil, que são 3 palavrinhas, né, que dizem muito sobre esse assunto, e eu lembrei disso hoje, já estava conversando com o Daniel a respeito. E, assim, o primeiro D é a disposição, né? Então, se eu tenho disposição, eu tenho desejo, eu tenho vontade de servir, eu estou disposto a servir na igreja local. O segundo D é a disponibilidade. Então, eu tenho disposição, ok. Agora eu preciso ver os meus horários, se eu tenho horário disponível, se eu tenho finanças disponíveis, se eu tenho condições de fazer aquilo, né? Se eu tenho talento para fazer aquilo. A disponibilidade. E o terceiro D é a disciplina. É aí que entra a questão de permanecer, mesmo que doa, né? Porque às vezes a gente tem disposição, está animado, tem disponibilidade, mas não tem a disciplina para fazer aquilo. E olha, irmãos, não é fácil para ninguém. Eu não vou dizer que eu sou perfeita 100%, porque eu estou longe disso, mas nós precisamos pelo menos nos esforçar, né? Nós precisamos nos disciplinar a nós mesmos para ter a disciplina de cumprir com a nossa palavra, cumprir com os nossos horários, cumprir com as atividades que a gente se expôs, né, a fazer e teve aí a disponibilidade para fazer, então agora entra a disciplina. Então é uma forma de você lembrar, DDD. Também tem o outro lado da moeda, né? E as pessoas, agora você pode estar pensando aí, que é assim, então, né, para eu não me comprometer, não assumir nada. E aí se tiver que cumprir horário e eu não puder, e se tiver que não ser, então é melhor eu não me envolver, não vou fazer nada. Não, nós não podemos ir para o outro extremo, né? Todo extremo toda beira, né, pode estar bem pertinho do abismo. Então a gente não pode ir para os extremos. Vamos ser equilibrados.
Então, às vezes, as pessoas espiritualizam isso, né? E assim, não vou fazer nada mesmo, porque eu não estou sentindo de Deus que eu deva fazer isso. Ou se não, né? As pessoas, elas podem dizer também assim, ó, é melhor, para eu não errar, é melhor eu nem começar. Não, a gente erra mesmo, a gente falha, nós falhamos, mas nós podemos sim dar o primeiro passo em direção ao comprometimento, a servir na igreja mesmo, né? Então, nós precisamos fazer algo. E nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós temos a graça de Deus disponível para nos ajudar, para nos fortalecer. E se nós cairmos, errarmos, Ele nos levanta. Amém. Tivemos uma paradinha aqui, mas voltamos. Glória a Deus por isso. Então, como eu estava falando, nós não podemos deixar de fazer por medo de errar, né? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda e, como estava falando, se nós cairmos, Ele nos levanta, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Salmos 15, versículo 4. Abra lá a sua Bíblia, bem no meio da sua Bíblia, o livro de Salmos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim, a parte B, né? Mas honra aos que temem ao Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata. Amém. Quando você se compromete, você precisa fazer como que jurar com dano próprio, sabe? Mesmo que você tenha que dar seus pulos, como eu falei anteriormente, você tem que cumprir com a sua palavra, você tem que fazer acontecer para que a sua palavra ela seja tida como verdadeira. Então, quando nós nos comprometemos mesmo com algo, nós devemos cumprir. Mas nem por isso nós vamos deixar de nos comprometer para não fazer a obra de Deus. Amém? Aleluia. Tem outro ponto aqui, dentro do comprometimento, que é o trabalho voluntário. Sabe que algumas pessoas, às vezes, pensam que porque não estão sendo pagas, elas podem pensar o seguinte, olha, eu não estou sendo pago mesmo, então acho que não tenho tanto compromisso assim, né? Mas na palavra de Deus não é assim. Nós que somos cristãos, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos um compromisso primeiramente com Ele, amém? Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como que para o Senhor. Ele é um bom galardoador. Sabe que nós temos uma dívida de amor mesmo, uma dívida de gratidão, fomos alcançados por Ele, fomos tocados por Ele, resgatados por Ele, nós temos sim uma dívida de gratidão. Então, nós não podemos pensar que se nós não estamos sendo pagos, nós não precisamos cumprir com os nossos compromissos. Então, haja o que houver, né? Se nós assumimos, sendo pagos ou não, nós precisamos cumprir com a nossa palavra. Amém? Aleluia. E a gente tem que pensar também, irmãos, que eu gosto dessa palavra empatia. Sabe, quando você pensa e se coloca no lugar do outro, você toma atitudes melhores. Porque, às vezes, a gente pensa só na gente, né? Vamos falar a verdade, que a gente, às vezes, pensa nas nossas prioridades, nas nossas coisas que temos que fazer, mas nós temos que pensar também como o outro pensa, o que aquilo vai impactar na vida do outro se eu não chegar no horário, ou se eu simplesmente disser que não vou cumprir aquela escala, ou se eu disser assim, olha, não vou hoje. O
que vai impactar na vida do outro. Eu posso sim, né? Nós podemos nos colocar no lugar uns dos outros e pensar com antecedência o que a minha falha pode acarretar, né? Eu estava lendo esse livro aqui, 12 maneiras, né, de ser uma bênção para a sua igreja, e ela conta. Eu não sei porquê, né, que tem 2 exemplos nesse tema aqui, sobre a música, sobre o som. Tem um sobre o microfone, tem outro sobre o som que ela contratou e o pessoal deu cano nela, né? Você entende isso? Deu cano. Ou deixou ela lá a ver navios, né? Então, ela conta um exemplo, né? A autora desse livro, que eles prepararam um evento para 300 pessoas, uma conferência, e eles estavam empolgados que aquele evento fosse impactar a vida das pessoas, e pensaram nos equipamentos de som e tudo, e simplesmente 1 ou 2 dias antes de acontecer o evento, o pessoal do som simplesmente desapareceu, né? Desapareceu não é o caso, eles ligaram, avisaram que não iam mais. E eles tiveram que correr atrás de alugar equipamento de som, mas você sabe que não é muito fácil alugar equipamento de som de última hora, né? E foi um estresse, um problemão. Graças a Deus, né? Deus deu a vitória para eles, mas poderia ter sido evitado. Então, lembre dessa palavra, empatia, e pense o que vai impactar na vida do outro se eu não cumprir com a minha palavra. Então, às vezes, você assumiu uma escala aí, você entrou no departamento, assumiu um compromisso na igreja. E aí, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas aí você começa a pensar que tem outras coisas mais interessantes ou mais confortáveis para você fazer. Quantas vezes eu fiquei sabendo de pessoas, né, que não vieram em um evento ou outro. Isso não aqui em Curitiba, né, porque aqui não acontece essas coisas. Mas em alguns lugares já aconteceu de pessoas não virem cumprir com a sua escala porque tinha um aniversário perto do horário do culto. Porque tinha um evento num outro lugar para participar e, mas é que surgiu isso e agora eu quero ir. Sabe, irmãos, nós precisamos manter com o nosso compromisso, faça chuva ou faça sol. Amém? Aleluia! Então, não deixe de cumprir a sua escala sem um motivo relevante, né? Mas tem outro lado também, né, que eu quero dizer para deixar bem claro aqui, que é claro que a gente sabe que às vezes acontecem imprevistos, acontecem com a gente, né, imprevistos, coisas que nós estamos sujeitos a acontecer. Um trânsito fechado, já passei por isso, ou um incidente, até algum problema de família mesmo, e a gente precisa de última hora mudar. Mas não deve ser frequente isso, né? É a exceção. Amém, irmãos? Vamos ler Provérbios 28, 20. É mais um texto. Depois de Salmos, você pode abrir em Provérbios 28, versículo 20. Você pode achar aí na sua Bíblia. Provérbios 28, versículo 20. Amém? Aleluia. Assim, ó. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel, tem outra versão, né? O homem fiel será coberto de bênçãos. Amém? Fique com isso. Quando você é fiel, as bênçãos, elas te acompanham. Você não sai debaixo da bênção, né? Você cumpre com a sua palavra é digna de faltando a palavra aqui. Quando você cumpre com a sua palavra, você é respeitado, você é relevante,
Você é digno de confiança, era isso que eu queria dizer. Você é digno de confiança. Então, seja fiel naquilo que você tiver a mão para fazer. Erramos, mas precisamos, né, levantar e nos esforçar para sermos fiéis. Amém? Então, não fique condenado, né? Que todos nós podemos errar, mas nós podemos, com a ajuda da palavra, declarar sobre as nossas próprias vidas aquilo que a palavra diz, sermos instruídos, alimentados, renovarmos a nossa mente pela palavra e não acharmos que é normal ser uma pessoa sem compromisso, ser uma pessoa sem palavra. Não, isso é coisa do mundo, isso é coisa do mundano, isso é coisa do homem natural. Nós somos diferentes, nós somos o sal da terra e nós precisamos cumprir com a nossa palavra, sermos confiáveis. E tem alguns textos que eu queria deixar para vocês, é uma sequência ali de provérbios, né? Depois você pode ler com mais calma e declarar sobre a sua própria vida. Esses textos também tem alguns aqui nesse livro, e você pode adquirir o livro, como falei, né? E declarar essa palavra sobre a sua vida. Abra lá em Provérbios 10:4. Eu vou passar rapidamente esses textos, que nós temos muita coisa ainda aqui pela frente, mas vai ser rápido, vai ser breve, amém? Fique conectado, não se distraia, não comece a mexer aí no seu telefone, no WhatsApp, com distrações. Receba mesmo da palavra de Deus, da parte de Deus, a instrução, amém? Provérbios 10:4 diz assim, ó: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, você faz as coisas com diligência, você quer resolver aquilo, você quer fazer logo e com excelência, você vai enriquecer. Não sou eu que estou falando, gostaria de ter sido, mas eu estou repetindo a palavra de Deus. Ela diz, né, a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 12:24, que está ali na sequência, diz assim: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Olha aí, olha o que a Bíblia diz. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, por que aquela pessoa está assim a vida inteira, né? Sofrendo. Irmãos, precisamos alinhar o nosso coração com a palavra, sermos diligentes em fazer a obra do Senhor, ou seja lá o que for, mesmo no nosso trabalho secular, né? Se você trabalha secularmente, você precisa servir o seu trabalho como que ao Senhor. Se você for diligente naquilo que você se propõe a fazer com seus compromissos, sejam eles, né, no trabalho, de horário, na igreja local, ou financeiros, se você se esforçar e for diligente para cumprir, você vai desfrutar do que a palavra de Deus diz, né? Você será dominador, vai dominar, vai reinar em vida, como é a promessa do Senhor, e já é uma realidade, né, para nós que estamos em Cristo. Amém. Provérbios, mais um, é tudo provérbios aqui agora, tá? Provérbios 13, versículo 4, está na mesma página, na minha Bíblia, na sua deve estar também. 13:4 diz assim, olha só, eu gosto de ler esse para minhas crianças, e para mim mesmo também. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, nós não somos preguiçosos, amém? Você declara sobre a sua vida, você confessa, diz, Pai, toda a dificuldade que eu estou tendo para fazer essa atividade, em nome de Jesus, eu não sou preguiçoso. Eu desejo e vou conquistar aquilo que eu desejo, porque eu sou diligente, a minha alma se farta. Amém? Coloque o seu nome aí e faça as suas declarações de fé em cima da palavra de Deus. Provérbios, próximo texto, Provérbios 21:5. Aleluia. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
Então, seja diligente naquilo que você faz, não faça só por fazer, faça com excelência, faça com amor. Envolva oração nisso, ore em línguas, envolva a graça que está disponível para você fazer tudo o que você vai fazer, que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Tenho muito mais textos aqui, mas eu quero passar para o segundo ponto dessa mensagem, dessa sessão, né, de hoje, essa quinta sessão. Então, submeta-se de propósito, lealmente e sempre sorrindo. Aleluia. Então, o submeter-se deve ser intencional. Então, você vai se submeter de propósito mesmo, você vai decidir, né? Nós decidimos nos submeter, é uma decisão. É como amar a outra pessoa, não é um sentimento. Então, você não sente vontade de se submeter. Pelo contrário, a nossa carne, ela não tem vontade nenhuma de se submeter a ninguém, nem ao Espírito que habita em nós. A nossa carne deseja fazer o que é bom para ela, né? Mas nós podemos decidir intencionalmente se submeter. Não, eu decido, eu vou ser intencional nisso, eu vou me submeter de propósito. E submeter-se significa assim no dicionário, né? Ceder à autoridade ou à vontade de outro. Render-se. Então, quando você se submete, você se rende à vontade da outra pessoa. No caso da sua liderança, as mulheres aos seus maridos, os filhos aos seus pais. É muito mais do que apenas obedecer uma ordem. Submeter-se é ceder à autoridade, é se render à vontade do outro. Amém? E isso tem que ser, como falei, intencional, mas com uma atitude positiva. Não pode ser carrancudo, não pode ser murmurando. Não, isso não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o que a Bíblia nos instrui. Bem, então nós precisamos nos submeter com alegria, com uma atitude positiva, mesmo que a gente não queira, porque na verdade, nós vamos ver aqui que submeter-se e concordar são duas coisas diferentes. Às vezes, é muito difícil para a nossa carne nos submeter, né? E quando nós concordamos com a ideia do outro, do nosso líder, do nosso pastor, talvez do seu patrão, mas nós estamos falando em ser uma bênção aqui na igreja, né? A gente sabe que isso reflete lá fora também. Então, comece aqui dentro da igreja, na sua igreja local. Amém? Então, submeter-se não é concordar. Concordar é quando você acha a ideia do pastor ótima. Você diz, uau, que lindo isso, eu amei, eu faria o mesmo. Isso não é se submeter, é simplesmente entrar em concordância, né? Mas submeter-se é quando você discorda, você pensa diferente, mas você se submete, mesmo assim, à vontade do seu pastor ou à forma de ele fazer as coisas, né? Então, a autora eu anotei uma frase que ela falou aqui, que se você acha a ideia do pastor ótima, é concordância. E você não se submeteu realmente até ter discordado. Então, se você concorda, se você não concorda, aí que entra a submissão. Mas precisa ser feito em amor, do jeito dele, e você deve fazer sem reclamar, ou sem fofocar, ou sem fazer cara feia, ou sem fazer mal feito. Sabe, quando nós nos submetemos à vontade do nosso pastor, sem concordar, nós precisamos também, de propósito, fazer bem feito. Olha, pastor, se fosse eu, faria assim, assim, assado. Mas ele vai dizer, não, mas eu vou fazer assim mesmo. É assim que eu penso, eu gosto que seja feito desse jeito. Amém. Vamos fazer da melhor maneira possível para que aquilo seja feito
conforme o nosso líder, né? No caso, nosso pastor, quer que seja feito. Amém? E claro, irmãos, que nós precisamos fazer com o nosso coração envolvido, com as nossas orações envolvidas, com a palavra envolvida. E jamais Deus vai exigir que a gente se submeta a algo fora da palavra, né? Então, não estamos falando de fazer coisas fora da palavra. Estamos falando de se submeter à vontade do nosso pastor, à vontade do nosso líder, na palavra, né? Se tiver algo da palavra, fora da palavra, nós não vamos nos submeter. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa entender o que a palavra diz, o contexto em que a palavra diz, para você saber se está fora da palavra, né? E já vou fazer um parênteses aqui, então, se você quiser conhecer a palavra, conhecer a verdade e ficar firme nas escrituras, faça o Rema. As matrículas do Rema estão abertas. Bem, então vamos lá. Estamos encaminhando para o final, né? Se submeta com amor, não fique murmurando, não fique reclamando, não faça de qualquer jeito. E nós precisamos, né, passar no teste. E eu gosto de saber que cada lugar tem seu líder, né? Cada ocasião tem ali a pessoa que lidera, o pastor. No caso aqui, nosso pastor Manassés Guerra, nossa igreja local, uma bênção. Amém? Mas, por exemplo, assim, quando vem ministros itinerantes, quando vão, né? Vêm e vão ministros itinerantes. Os ministros itinerantes, por mais que eles sejam pastores de igreja, por mais que eles sejam líderes de ministério, quando eles estão numa igreja local, eles precisam se submeter à liderança do pastor local. Então, lá na minha igreja, eu canto 30 minutos. Por que aqui eu vou vir aqui em Curitiba e vou cantar 15 minutos só, ou 10 minutos só? Não, eu canto sempre 30 minutos lá na minha igreja. Eu sou o cantor e eu vim aqui cantar do meu jeito. Não. Eu já fui ministrar música em algumas igrejas, né? E eu sempre me submeti, sempre questionei quantas músicas era para cantar, que tipo de música poderia cantar, se músicas mais animadas ou não. Até isso, né? Que a gente é guiado pelo Espírito, sim, mas a gente precisa se submeter, e uma coisa não descompensa a outra. Amém? O Espírito Santo sempre vai nos guiar para a palavra e para a submissão à autoridade local. Amém? Glória a Deus por isso. Lá em 1 Pedro 2,8, vamos ler rapidinho aqui. 1 Pedro 2,8. Desculpa, é 2,18. Tá? Mas é 1 Pedro 2,18. Bem? Diz assim, ó. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. 19. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, aqui fala daquele servo até tirano, né, irracional, aquele patrão fora, ou até mesmo líderes, né, pastores, possam estar errados, possam estar agindo com uma mão mais dura, vamos dizer assim. Mas se você for submisso, com todo o temor, você está fazendo ao Senhor. Lembrando, sempre dentro da palavra. Você não vai fazer nada fora da palavra. Amém? Mas às vezes você pensa assim, mas esse líder, ele é tão áspero, ele é tão duro. Coloque diante do Senhor, né? Nós não temos isso. O pastor Manassés, posso falar, ele é um excelente líder, ele é um doce de pessoa, né? O Daniel e eu sempre falamos isso.
Ele, até para nos corrigir, ele tem uma forma tão carinhosa. Glória a Deus por isso, né? É um privilégio para nós. Mas existem pessoas, talvez, que possam estar nos ouvindo, ou pessoas que você conheça, ou talvez você já teve um líder assim. Mas sabe que Deus vai honrar a sua obediência, sempre dentro da palavra, e coloque em oração isso, né? Nesse livro aqui, eu vou deixar um spoiler, mas eu não vou contar, só para gerar curiosidade em você. Ele fala de uma personagem lá do Velho Testamento, que teve um líder que estava com uma atitude errada e julgou essa pessoa, julgou de forma errada. Talvez você já foi julgado. Leia lá nesse capítulo que fala sobre submissão, você vai me contar o que ela fez e como essa pessoa foi recompensada. Existe uma recompensa para você servir com fidelidade ao Senhor, mesmo tendo um líder duro. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom e nós estamos aqui para servi-lo. Então, a melhor maneira de servir a Deus é cumprindo com a nossa palavra, sendo relevante, sendo bênção na vida dos irmãos, sendo bênção na vida dos líderes. E também tem aqui nesse livro, no final de cada capítulo, tem maneiras de você fazer aquilo que o capítulo ensinou. Então, é um livro que você pode, como que fala? Colocar ali, é a palavra. Enfim, você pode fazer da forma que encaixa na sua vida. Lembrei, personalizado. Então, era essa palavra que eu estava pensando. Então, você pode personalizar ali no final as necessidades. Então, aqui, ó, por exemplo, tem no final maneiras pelas quais posso ter uma atitude submissa. Então, olha só, ela dá uma dica aqui, ó. Não ficarei ofendido quando for corrigido. Então, nós podemos crescer nisso, né, irmãos? A gente pode orar, pedir ajuda do Espírito Santo e dizer, olha, Espírito Santo, eu tenho ficado muito chateado, tenho ficado irado, tenho ficado emburrado, ofendido, mas peça ajuda do Espírito Santo, cresça nisso. Então, é uma forma de ter uma atitude submissa. E aí, tem algumas linhas aqui para você preencher. Por isso que eu falei, você pode personalizar. O Espírito Santo mesmo, dentro de você, vai falar com você quando você estiver estudando sobre isso, né? Estude mesmo, não fique só com essas mensagens, elas vão ficar disponíveis no YouTube, inclusive a mensagem da semana passada, a quarta sessão foi maravilhosa, fala sobre não ficar ofendido, não guardar rancor. Então, eu, se fosse você, assistia lá. E você pode, então, pegar esse livro, estudar e se dedicar, você vai crescer muito. Nós estamos crescendo, eu estou crescendo individualmente, nós como igreja estamos crescendo e você também vai crescer muito, amém? Diga aí, coloque aí no chat se você vai fazer isso, se você vai crescer junto, se você vai comprar esse livro, diga assim, eu quero ser uma bênção para a minha igreja, amém? Aleluia! Então, com isso, eu quero incentivar você a ter uma vida de submissão, de comprometimento na palavra de Deus. Uma vida correta diante dos irmãos, uma vida de confiança perante a sua liderança. E você pode mesmo pedir ajuda para os irmãos. Olha, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar também. E você também pode nos ajudar. Né? Nós somos corpo, você que congrega aqui, você que é líder de um departamento, assim como eu, nós podemos nos ajudar uns aos outros e crescermos junto, amém? Antes de nós orarmos, eu quero saber se tem alguém aqui que está nos assistindo que ainda não entregou sua vida para Jesus. Então, se você está nos assistindo, você ouviu essa mensagem, você disse, olha, mas eu não sei se eu consigo fazer isso aí, porque eu não sei, é muito difícil, ser crente é muito difícil. Não, existe uma ajuda do Espírito Santo quando nós somos nascidos de novo, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós.
nós temos habilidade sobrenatural para cumprir aquilo que Deus nos incentiva a fazer na sua palavra. Amém? Aleluia. Amém. O alarme aqui soou e disse que eu tenho que me encaminhar para o final. Mas se você deseja, então, nascer de novo, você deseja ter essa graça, essa habilidade de Deus para cumprir o que a palavra diz, sabe? Não é algo que seja feito por esforço próprio, não. Nós temos uma graça porque nós nascemos de novo, nós temos Cristo habitando dentro de nós e você tem essa oportunidade hoje de nascer de novo, de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você nunca fez isso, nunca fez essa oração, eu quero convidar você a orar comigo agora e dizer assim: Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu reconheço que você morreu naquela cruz no meu lugar e derramou o seu sangue precioso para me purificar de todo o pecado. Eu reconheço que além de morrer por mim, você ressuscitou e você está vivo, assentado à direita de Deus. Por isso, eu entrego a minha vida a Ti. Toma o Teu trono no meu coração. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que se com tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você creu no seu coração, você crê que Ele ressuscitou e confessou, você é salvo. E você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, você é eterno a partir de hoje, você nasceu de novo. Conte para nós, entre em contato conosco, escreva aqui no chat ou envie comentário, um e-mail aqui pelo canal no YouTube mesmo. Nós vamos entrar em contato com você de volta e vamos te acompanhar. Nós queremos te auxiliar nessa jornada cristã. Amém? Glória a Deus por isso. Se você tem algum sintoma de enfermidade, algum motivo de oração por alguém que está com sintoma de enfermidade, alguma pessoa da sua família, talvez que esteja no hospital, nós vamos orar porque nós cremos em cura divina. Nós cremos que Jesus morreu na cruz, mas Ele levou consigo todos os nossos pecados e não só isso, todas as nossas doenças, enfermidades, as dores. E Ele carregou sobre o madeiro ali as dores e enfermidades para nos dar a sua cura, para nos dar uma vida abundante de saúde divina. Então, se você está com algum sintoma ou se você quer interceder na vida de alguém, vamos nos colocar em intercessão, em oração, e eu quero declarar sobre a sua vida, sobre essas pessoas, a cura divina. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que aquilo que nós temos direito em Cristo, na cruz, se manifeste na vida dos meus irmãos. Nós liberamos cura porque Jesus levou as enfermidades da humanidade, Ele levou tudo naquela cruz. Ele levou os pecados, as dores, as doenças, as enfermidades, e nós cremos que existe cura disponível para essa pessoa. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vida para aqueles que estão nos hospitais. Em nome de Jesus, nos leitos enfermos, nós declaramos, em nome de Jesus, que haja abundância de saúde, que haja abundância de vida e que eles testemunhem para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você creu
e eu criei junto com você, então está feito. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos fazer os dízimos e as ofertas agora. Esse momento é um momento super especial do nosso culto. É uma forma de nós adorarmos a Deus. Nós não adoramos a Deus só com canções. Nós não adoramos a Deus só cumprindo com a nossa palavra, nos submetendo, como nós aprendemos hoje. Mas nós podemos adorar a Deus com os nossos recursos, com as nossas finanças. Amém? Então, eu quero abrir aqui em Provérbios. Nós já vamos encerrar, né? Então, prepare aí seu dízimo, sua oferta. Nós temos as contas, já está disponível aí as contas da igreja. O Pix, se você quiser fazer um Pix, tem o número aí do CNPJ da igreja. Se você quiser apontar o seu celular com o QR Code ali na tela, você pode apontar seu celular e fazer uma transferência imediatamente da sua conta bancária. Então, existem muitas formas de você contribuir. Provérbios 11, lá, rapidamente. Hoje foi o dia de Provérbios, né? Amém. Provérbios 11, 24. Provérbios é sabedoria para nós. Amém? Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Irmão, eu sei que você não quer ter perda, você não quer perder dinheiro, você não quer perder recursos. Então, a palavra nos diz que a gente precisa ser liberal naquilo que nós temos, que nós seremos acrescentados. E o versículo 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então, se você der, né, a Bíblia também fala que é melhor dar do que receber. Se você der, com certeza, você também terá a sua sede saciada. Então, oferte, dê seu dízimo, devolva seu dízimo fielmente, cumpra com seu compromisso financeiro. Você sabe que dar o dízimo e oferta também é uma forma de ser uma bênção para a sua igreja. Vai ter um dia aí, eu acho que vai ter esse tema. É um spoiler aí que eu estou dando, um outro, né? Mas é uma forma de cumprir com a sua palavra, com o seu compromisso de membro, é ofertar e devolver o seu dízimo na igreja local. Glória a Deus por isso. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela abundância, ampla suficiência, pelas vidas generosas que o Senhor tem acrescentado nesse lugar. Obrigada, Pai, por pessoas prósperas, mesmo em meio à crise. Em nome de Jesus, nós declaramos promoções nos empregos, declaramos uma vida de prosperidade em todas as áreas. E aqueles que têm contribuído, Pai, que contribuam com mais liberalidade, com mais generosidade. E aqueles que ainda não têm contribuído, Pai, que o Senhor os acrescente para que eles possam contribuir em nome de Jesus e que eles decidam contribuir, porque o Senhor dá semente ao que semeia, e cada dia nos acrescenta mais e mais. Nós te agradecemos e te louvamos porque cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você creu? Diga aqui para mim se você crê nessa palavra de prosperidade. Sim, Deus tem uma vida abundante para todos nós. E antes de terminar, eu queria falar que nosso culto de domingo, né? Já falei um pouco, nosso culto de domingo será presencial. Sim, se você deseja, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo Telegram, no nosso grupo da igreja lá do Telegram. Você pode participar se você ainda não está inscrito. Ou se não, entre em contato com a nossa secretária, Karina Sakagami, que ela vai te dar todas as informações. Como o número é restrito, nós precisamos apenas liberar um número X de pessoas, é um número pequeno, mas se você estiver atento aí, você consegue a sua vaga. Então, entre em contato para garantir a sua vaga para o culto presencial de domingo, e vai ser um estouro, vai ser uma bênção. Eu quero indicar aqui a nossa livraria Verbo Shop, tá? Aí, coisa mais linda,
cada dia melhor, estamos avançando. E eu quero indicar esses 2 livros, né? O primeiro livro que eu quero indicar é esse aqui, ó. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Já falei bastante sobre ele. Então, corra, porque temos alguns exemplares. Então, se você quiser ser uma bênção, você precisa ter esse livro. Fale com o pastor Andrei. E esse outro aqui, ó, Diga Sim. Uau, esse livro tem transformado a minha vida. Eu estou amando esse livro. Ele diz assim, ó, experimente uma vida tão plena e profunda que jamais você voltará atrás. Esse livro é maravilhoso. Você precisa ler esse livro e praticar essas verdades. Você jamais será o mesmo e não voltará atrás. Amém? É um prazer para mim poder ministrar aqui. Eu amo essa igreja, amo a sua vida e desejo que você seja também uma grande bênção, como Deus quer que você seja na igreja local. Amém? Olha só, antes de tudo, viva uma vida diária de oração, antes de você se conectar, né, com outras coisas, no início do seu dia, busque ao Senhor, ore em línguas, esteja conectado. Esse é um tempo de nós orarmos e estarmos ligados com as coisas do Espírito. Se conecte conosco sempre aqui no nosso canal no YouTube, também curta lá as nossas redes sociais, lá tem todas as informações que você precisa, dos cultos, dos horários, se vai ter culto presencial, como vai ter domingo, se vai ter culto de adolescentes, etc. E antes que eu me esqueça, eu preciso falar do Rema, gente. Está acabando meu tempo, mas eu preciso falar do Rema. As matrículas do Rema continuam abertas. Então, siga lá, né, @verbocuritiba-centro, o Instagram da igreja e o Facebook e tudo. E também siga lá, @remacuritiba, tem muitas informações. As matrículas continuam abertas. Começamos nossas aulas online dia 29 e começaremos nossa aula presencial segunda-feira, dia 5 de abril. Estamos muito animados com isso e você pode participar. Entre em contato conosco para garantir a sua vaga. A primeira matéria é aberta e você pode assistir todinha. Fique na paz de Cristo. Amo vocês. Pratique submissão e comprometimento. E nos vemos em breve.